Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar, hoje para analisar a coletiva do pós-jogo de Santos e São Paulo, 0-0 na Vila Belmiro, coletiva do Marcelo Fernandes, é claro. Hoje provavelmente a gente vai ter 2 vídeos aqui no canal, esse é o primeiro deles, e depois é um vídeo não relacionado com o Santos, mas relacionado ao Campeonato Brasileiro, é claro. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Voltamos com a tela compartilhada aqui, é claro. E a primeira pergunta, a primeira resposta que a gente vai abordar aqui, o primeiro tema, né, é sobre a projeção que o Santos faz, se é que o Santos faz, o Marcelo vai explicar. Vamos falar sobre isso e escutar o Marcelo. Assim, Felipe, como eu falei em todas as entrevistas, a gente não trabalha com projeção nenhuma, a gente trabalha de jogo a jogo. Hoje ganhamos um ponto, sim, importantíssimo para a sequência, tendo que os adversários mais próximos, só o Vasco ganhou, os demais perderam ou empataram. Então a gente ganha um ponto aqui hoje num clássico difícil, volto a dizer. E a equipe sentiu muito a carga física das partidas. Porque assim, a gente não pode fugir. O São Paulo jogou melhor, a gente tem que confessar que jogou melhor. Vou pausar aqui porque eu acho muito importante ele citar isso. Realmente, a carga física influencia muito, tá? Porque foram 3 jogos em 9 dias, acho que foram. Isso é muito prejudicial, tá? A gente, claro, eu vi até muita gente citando na própria coletiva, nos comentários. Ah, mas eu trabalho cedo e todo dia e tal, tal. Mas é assim, é um cansaço totalmente diferente, né? A exigência de um atleta profissional, e nem só do futebol, de qualquer outro esporte. Atletismo, basquete, sei lá, qualquer coisa. A exigência sobre o corpo do atleta é muito maior, é claro. Então, é óbvio que é muito complicado você atuar 3 vezes em um espaço tão curto, de 10 dias. Depois ele cita que o São Paulo jogou melhor. É verdade, o São Paulo jogou melhor mesmo. Se fosse. Eu falei isso no vídeo, no pós-jogo de ontem. Se fosse para ter um vencedor, o mais justo seria o São Paulo. Então, claro que o futebol não é feito de justiça, né? Mas só para deixar bem pontuado. E uma pelo esquema tático que não casou no primeiro tempo e outra na questão física. Até quando nós encaixamos o que a gente vinha fazendo, melhoramos, criamos algumas oportunidades, mas o São Paulo continuava perigoso no jogo. E a gente sofreu muito na questão física, porque não é uma desculpa, é uma realidade, né? A gente realmente estava muito desgastado, os números ali mostraram. E eu acho que isso também ajudou o São Paulo um pouco, por a carga em cima, como eles colocaram. Uma equipe muito perigosa, volto a dizer, muito bem treinada. Mas a gente não faz projeção nenhuma, não. A gente é de jogo a jogo, não tem número mágico, não tem absolutamente nada. A gente precisa ganhar jogos, ganhar pontos, e hoje nós ganhamos um ponto importante aqui. E também, claro, os 45 pontos são, em teoria, o essencial, mas as próprias estatísticas, a UFMG, naqueles cálculos de para se escapar, para se livrar do rebaixamento, efetivamente, calculam que 46 pontos seriam. Ainda corria um risco de 0,0001%, 47 que seria o ideal. Mas 45 também já dá uma boa margem, né? Mas, enfim, o Marcelo tá certo nisso, em pensar jogo a jogo. O Santos tem 4 jogos ainda: Botafogo no Newton Santos, Fluminense na Vila, Atlético Paranaense na Liga Arena, lá em Curitiba, e Fortaleza na Vila Belmiro. Tem que vencer um desses jogos, se empatar outro, ou até vencer outro, seria excelente. Mas, enfim, são 4 jogos aí importantíssimos. Marcelo, tudo bem? Kaique Tudo Silva bom? da Transamérica. Queria tirar uma dúvida com você. O quanto a comissão... Já programamos tudo isso, e essa semana vai ser importante. Tanto que o Dodô nós seguramos em 2 jogos. Ele teria até a oportunidade de repente fazer alguma coisa para ir para o jogo. E a gente, como os zagueiros não tomaram os cartões, a gente preferiu preservá-lo. A gente teria 15 dias pela frente para realmente sacramentar. Acho que o João Basso também a gente sabe que é uma lesão um pouco mais delicada, mas que evoluiu muito bem e tem mais 15 dias aí. Não digo para o próximo jogo, mas de repente com o final de campeonato ele vai estar bem. E veio numa hora certa, sabe? A gente conquistou um ponto importante. Estamos numa situação delicada ainda, mais com um pouco mais de fôlego, para no final encher o tanque de gasolina e pegar esses últimos 4 jogos. Para aqui, porque é importantíssimo a pausa para a data FIFA agora, acaba que vem num momento bom, né? Apesar do Santos não perder a 6 jogos e parar o campeonato,
o Santos vai ter um tempo para descanso. Tem jogadores muito desgastados fisicamente, pelo que eu sei. Jean Lucas tá muito mal. Não muito mal, mas tipo, realmente ele tá atuando mal, mas fisicamente tá muito desgastado mesmo. O Marcos Leonardo ainda tá com algumas dores no joelho. Ele cita o Dodô tá com dores no joelho, teve problemas, de acordo com o próprio Marcelo, problemas intestinais, né, nessa partida, então até foi preservado também pela questão do joelho, para ele conseguir se recuperar 100% e não precisar forçar, tomar infiltração nem nada. Então a pausa para a data FIFA vai ser importantíssima. Só que aí tem duas questões também. A primeira é uma boa, que foi folga. Os jogadores vão ter folga até quinta. Eles só se reapresentam na quinta tarde, o que eu acho positivo, tá? Depois disso ainda terão 10 dias de treinos, então tá tranquilo, tá 3 dias de folga aí. Realmente foi uma sequência pesada. E depois disso, tem aí 10 dias de treino para se preparar melhor para a partida contra o líder. Aliás, não é mais o líder agora é o Palmeiras, o Botafogo é o segundo, mas o Botafogo ainda tem um jogo atrasado contra o Fortaleza. Se vencer, volta a assumir a liderança. Né? Enfim, é um jogo importantíssimo aí contra um possível líder, um candidato ao título, Botafogo. E o Soteldo não estava 100% hoje, o próprio Marcelo me confirmou depois da coletiva, eu perguntei para ele, Marcelo, o Soteldo hoje não estava 100%, né? Ele falou, não estava. E ele ainda falou, você viu que ele no final do jogo ele sentiu um pouquinho. Eu não tinha visto, ele que me falou. Mas eu ainda falei pra ele, eu vi antes do jogo ele tomando banho de gelol. Gelol é aquele negócio, quem sabe, passa na perna ali, nos músculos normalmente, para dar uma enrijecida quando o músculo não tá legal, 100% para jogar. E o Soteldo tomou um banho de gelol antes do jogo, para dar aquela, né, segurada na coxa. Então realmente não estava 100% para a partida. E faltou pontuar. Bom ele fala do João Basso, né? Realmente a gente pensou que era uma lesão mais séria, mas pensei que ele estaria fora até da temporada. Aparentemente, de repente, ele voltaria para os 2 últimos jogos, que seria importantíssimo. Um cara com uma saída de bola interessantíssima, principalmente porque agora a gente está com o Messias. O Messias é um cara limitado, esquisito. Ele seria muito importante, né? E a última pergunta, desde que aqui vos fala, eu vou colocar já já, mas só para pontuar, né? Tiveram outras coisas bem interessantes. Uma pergunta do Iago, lá do GE, o Iago Rudá, sobre um compilado, né, das perguntas no gerais. E o Marcelo fala que estava muito satisfeito com o desempenho dos meninos e tal, que eles estavam entregando bastante. E realmente entregaram, o aproveitamento deles com o Marcelo é muito melhor do que no restante do campeonato, né? A quantidade de vitórias também. Teve uma outra questão do Lucas, lá do Diário do Peixe, Lucas Barros, sobre a utilização, não utilização do caso, né, do Patati. O Marcelo fala que foi ele que lançou o Patati, e é verdade. Naquele 1-0 sobre o Corinthians na volta da Copa do Brasil do ano passado, infelizmente só foi eliminado, né? Claro, tinha tomado 4-0 na ida, mas ele fala que lançou o Patati e fala que o Patati ainda tem algumas limitações. Eu entendo pela forma que ele fala que são limitações defensivas, por isso o Patati não entra. Mas enfim, então eu só selecionei algumas questões para o vídeo não ficar muito longo, mas tiveram questionamentos bem interessantes. E agora o último, que é o meu, vou colocar aí para vocês. Marcelo, aqui à sua esquerda. Oba. Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral, boa noite. Você hoje volta do intervalo com o Rodrigo, né, no lugar Sim. do Maxi, e depois o Dodi entra no lugar do Jean, Sim. como mudanças de meio de campo que eu estou citando, claro. E o Lucas Lima e o Furt só aos 38, né? Sim. Queria que você explicasse um pouquinho dessas mudanças em questão de características mesmo, dos atletas mais ofensivos, entre aspas, entrarem depois. E uma segunda, se você me permite, voltando até um pouquinho no jogo de quinta. Você coloca o Jair no final da partida, né? Ali, alguns minutinhos, uns 5 minutinhos, né? Foi mais para tirar esse nervosismo da estreia dele? Obrigado. Pô, pior que não, vou te responder a segunda primeiro. O Jair entrou na hora que ele ia colocar, se não me engano, aquele outro grandão que faz muito gol de cabeça junto com João Magno. com o Babi. O Magno, exatamente. Na hora que eu vi o Magno aquecer, nós fizemos o gol, chamei o Jair automaticamente, não foi nem para 5, 3, se fosse 15 minutos ele ia entrar do mesmo jeito. Então, nesse ponto, ele estava pronto para aguentar, que eu falo. Ele vem de 8 meses de cirurgia e agora é a hora que a gente precisa. É o mesmo caso do Patati, que nosso amigo perguntou. São jogadores que a gente não pode, de maneira alguma, de repente, jogar numa fogueira, como dizia antigamente. A gente tem muita precaução quanto a isso, sabe? Mas a gente tem total confiança neles. Na hora que tiver que colocar, assim, a gente vai colocar. Outra pergunta foi, desculpa. Então, assim, o meio de campo no começo do jogo estava 3-3, a gente não estava marcando, estava chegando atrasado.
O Jean sentiu muito o jogo passado para esse. Estava muito extenuado. O Nonato fez um grande jogo, mas no final já estava também muito abaixo fisicamente. Coloquei o Lima ali, porque ele tem uma situação de camisa 10, mas ao mesmo tempo pus o Dodge antes, porque era a função do Jean, era marcar no dentro do campo, junto com o Nonato e o Rincon. E o Rodrigo, perdão. E depois o Furk, o Marquinho também sentiu um pouco fisicamente, batalhou muito, entregou muito o Marquinho, e o Furk entrou no final. E assim, para vocês saberem, né, até o torcedor. O Furk chegou na concentração 4 horas da tarde. O filho dele nasceu ontem. Ele teve uma noite com a esposa, ligamos para ele se dispôs a vir para cá. Ele chegou na hora da preeleição nossa, 4h10. Ramiro, o nome do filho. Felicidades pro menino. E ele chegou 4 horas na hora. Ele não teve o descanso necessário. Então a gente procurou preservá-lo, mas no final do jogo é importante, até por uma bola aérea, tanto ofensiva como defensiva ou ofensiva. Ele entrou bem e se esforçou. Tudo isso é do dia a dia. A gente tem que trabalhar pensando em tudo e a gente tenta fazer o melhor sempre. Tá aí, foram essas as perguntas que eu quis selecionar, é claro. Quando ele cita do Furt, bem claro, é importante pontuar, o cara tem a família dele e essas coisas são imprevistas, né, acontecem. Parabéns ao Furt, inclusive, que nasceu o segundo filhinho dele, o Ramiro. O Maradei informou ali o Marcelo na hora que estava respondendo. Sobre o Jair, que bom então que o Jair pelo menos entrou já, tirou esse peso da estreia. Não foi para isso, como o Marcelo falou, foi para marcar o João Magno, que é um cara realmente muito bom na bola aérea. Mas que bom que parece que o Jair já pode ser aquela peça à disposição. Porque, inevitavelmente, Joaquim ou Messias vão ficar suspensos. Os dois estão com 3 cartões amarelos já há 3 jogos. E me surpreenderam até positivamente segurando esses 3 jogos aí. Mas acho que uma hora ou outra eles vão tomar o amarelo, né? Agora, em relação às substituições, eu entendo que o Nonato talvez tenha ganhado a posição do Lucas Lima, né? Hoje o Nonato seja um titular, junto com o Jean Lucas e Rincon, pelo menos. Boa partida no Nonato, aliás, né? Muito boa partida. O Nonato foi bem, foi um cara que ganhou muitas divididas, que conseguiu tentar imprimir um ritmo nos contra-ataques. Talvez o Santos tenha pecado um pouquinho nas opções na hora de posicionar para o contra-ataque, tanto com o Maxi como com o Soteldo. Mas o Nonato realmente achei uma boa partida dele. Foi substituído, bem aplaudido, inclusive, na Vila, tá? Então, é isso, rapaziada. Coletiva do Marcelo, algumas perguntinhas e tal. A coletiva completa tá lá no canal do Santos, óbvio, a Santos TV. Mas por aqui a gente trata disso. À noite a gente deve voltar com outro vídeo. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, ó. Logo, logo tem novidade vindo por aí, hein? Se liga, se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Valeu!